E se um momento pudesse desfazer tudo o que você pensa saber sobre o bem e o mal? Sou Sarah Thompson. E no dia 15 de outubro de 2023, minha jornada tomou um rumo que mudou minha vida para sempre. Junte-se a mim enquanto revelo verdades perturbadoras sobre as manipulações do Anticristo, que podem mudar sua perspectiva para sempre. Você se atreve a desvendar esses segredos? Comigo, antes daquele dia, eu estava perdida, lutando com dúvidas sobre minha fé, buscando um significado mais profundo em um mundo que parecia cada vez mais caótico. A busca constante me deixou espiritualmente vulnerável. Eu me sentia desgastada pela vida cotidiana, questionando tudo o que já valorizei. A cada dia que passava, tentava encontrar clareza, sentindo como se estivesse vagando por uma névoa sem direção. Mas nada poderia me preparar para o que me aguardava naquela colisão inevitável. A rotina matinal era típica, até que fiz aquela curva à esquerda. De repente, tudo mudou. Uma sensação esmagadora de dread me tomou, como uma onda fria, e ainda consigo ouvir os pneus rangendo na minha mente. Eram 11h23 da manhã. Lembro de olhar para o relógio, incrédula, enquanto me aproximava daquela interseção, meu coração acelerando a cada segundo que passava. O mundo mundano ao meu redor parecia estranhamente distorcido, quase surreal, como se eu estivesse andando por um sonho. Então aconteceu. Um impacto violento. O vidro estilhaçou, o metal se esmagou, e eu senti um golpe doloroso que parecia lançar meu espírito momentaneamente para fora do meu corpo, pairando acima do caos. As imagens e os sons se tornaram uma cacofonia de distorções, misturando-se em uma sinfonia horripilante. Mal conseguia processar o que estava acontecendo, exceto por um pensamento fugaz que ecoava na tempestade da minha mente. Eu só queria voltar para casa. Era tão simples, mas parecia a milhas de distância, enquanto a escuridão rapidamente me envolvia. Aquele único momento, o instante da colisão, foi onde minha realidade desmoronou completamente. Eu não sabia na hora que estava prestes a cruzar um limiar para um reino diferente. Um lugar que desafiaria tudo o que achava que sabia sobre a vida, a morte e as forças que nos governam. Foi aterrorizante e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador, como se o universo tivesse orquestrado todo esse evento para me puxar de uma vida para outra. Eu podia sentir a pressão da existência desaparecendo, pouco a pouco, enquanto eu me afastava dos destroços. Quando me encontrei naquele estado surreal, senti-me estranhamente desapegada, como se estivesse flutuando. Olhando para baixo, vi meu corpo sem vida cercado por paramédicos que tentavam desesperadamente me reanimar. Era como assistir a uma cena de um filme, uma cena onde o protagonista está preso em um mundo que já não inhabitam. Eu podia ver os movimentos frenéticos dos paramédicos, seus rostos marcados pela preocupação, mas não sentia conexão com aquele caos. Era como se eu estivesse testemunhando um quebra-cabeça do lado de fora, as peças se deslocando em uma dança frenética abaixo de mim. Naquele momento, o tempo parecia se estender indefinidamente. Eu não sentia dor, nem medo. Apenas um sentimento avassalador de paz. O contraste era nítido em relação ao caos ao meu redor. Era uma tranquilidade profundamente estranha, mas maravilhosamente familiar, como um abraço acolhedor após uma longa jornada. Havia uma leveza, uma liberdade inegável que me envolvia completamente, algo que eu ansiava inconscientemente na vida, mas que nunca havia alcançado de verdade. Enquanto flutuava ali, a confusão gradualmente se dissipava, sendo substituída por uma curiosidade insaciável. Onde estou? O que está acontecendo? As perguntas fluíam como água, correndo pela minha mente, mas minha alma estava tranquila, inabalada pela urgência daqueles pensamentos. Eu tentava compreender as implicações do que estava vivenciando, mas era difícil de entender. As perguntas giravam ao meu redor como os restos de um sonho, elusivas e intangíveis. Justo quando comecei a sintetizar o que estava ocorrendo,
Uma luz quente gradualmente me envolveu. Ela me chamava mais perto, brilhando com um brilho convidativo. Eu me sentia atraído por ela, sabendo instintivamente que isso era apenas o começo de algo extraordinário. Era como se o próprio universo tivesse conspirado para me afastar da turbulência da minha existência, me levando a um reino onde a compreensão me aguardava. Não apenas para mim, mas talvez para todas as perguntas que ainda tinha a fazer. Uma figura surgiu da luz brilhante, um guia cuja presença irradiava calor e amor. Era como se eu estivesse sendo abraçado pela própria essência da compaixão. Eu mal conseguia acreditar na visão diante de mim. A forma da figura brilhava levemente, lançando um suave brilho que iluminava o espaço ao nosso redor. Eu senti uma sensação avassaladora de segurança e aceitação invadir meu ser. Não era o desconhecido aterrador que eu esperava. Era um santuário. O guia, etéreo, mas estranhamente familiar, falou com uma voz que vibrava através do meu ser, dizendo: "Você veio longe para aprender o que é necessário. Há muito a revelar." A cadência da sua voz parecia uma melodia que ressoava profundamente na minha alma, despertando algo que eu não havia percebido que estava dormente. Eu queria me deixar levar por aquele som e deixar que ele me carregasse para sempre. Pela primeira vez desde aquele acidente caótico, a fadiga da dúvida se dissipou, substituída por uma crescente sensação de clareza. Eu estava ali por um propósito, e a importância daquele momento se revelava para mim como a primeira luz da manhã rompendo a noite. Era difícil expressar o quão libertador era saber que havia uma razão por trás do meu sofrimento, como se todas as lutas que eu havia enfrentado não tivessem sido em vão. Mas então, a atmosfera mudou. Eu senti uma transformação, o pulso rítmico do espaço ficando mais pesado. A expressão do guia se tornou séria, seu brilho diminuindo ligeiramente. "Você deve entender a escuridão que está por vir." Meu coração disparou, enquanto eu me preparava para a verdade perturbadora. O calor e a segurança que eu havia sentido momentos antes foram parcialmente substituídos por um nó de inquietação no meu estômago. Eu havia chegado em busca de respostas, mas agora me preocupei com o que essas respostas poderiam revelar. Assim que começava a sentir uma sensação de esperança, de repente, me deparei com a ideia de que as verdades que eu estava prestes a aprender poderiam ter graves implicações. Enquanto o guia falava, senti o calor ao meu redor suavizar, a luz diminuindo gradualmente até parecer que uma cortina estava sendo puxada em um palco de outro mundo. Então, das profundezas daquela radiância que se apagava, uma sombra começou a emergir. Ela se quebrou diante de mim, manifestando uma presença ao mesmo tempo aterrorizante e intrigante, algo que evocava um medo primal que eu não podia compreender totalmente. Fui cativado, paralisado no lugar enquanto enfrentava o que sabia instintivamente ser uma escuridão além da minha compreensão. A aparência da entidade era inquietante, envolta em um manto de sombras em movimento. Era difícil definir sua forma, quase como tentar agarrar fumaça com as mãos nuas. No entanto, eu sentia que não era meramente um produto da minha imaginação. Eu a entendia como um anticristo, embora agora a reconhecesse como algo maior, um orquestrador do caos. Seu ser era um mestre da ilusão, manipulando de trás de um véu de engano, criando narrativas que prendiam os corações e mentes dos que estavam na terra. Um arrepio desceu pela minha espinha enquanto o peso de sua presença pressionava sobre mim. Eu mal conseguia respirar, cada instinto meu gritando para me afastar. A aura que emanava desse ser era sufocante, uma sensação inabalável de que ele estava ferindo minha essência, procurando fraquezas para explorar. À medida que se aproximava, uma sensação esmagadora de pavor começou a se mesclar com uma clareza chocante. Eu fui revelado aos profundos controles que exerce sobre as vidas. Um mestre de marionetes, dançando habilmente nas sombras enquanto o mundo girava inconsciente à luz. Mas esse encontro era apenas o começo. Senti uma urgência se agitar dentro de mim. Era uma mensagem disfarçada de medo.
Eu estava prestes a testemunhar revelações extraordinárias e perturbadoras. Além daquela presença aterrorizante, estava a realidade sinistra de seus manipuladores. As forças sombrias operando nas fendas da nossa existência, tecendo uma tapeçaria de discórdia e confusão pelo mundo. Preparei-me, sabendo que ainda mais verdades aguardavam do outro lado desse momento gelado. Fui repentinamente catapultado para uma série de visões, cada uma mais impactante que a última. Eu estava lá, não no meu próprio corpo, mas como um observador invisível, testemunhando o agarre insidioso do anticristo em nosso mundo. Meu coração acelerava à medida que as implicações se instalavam, meu peito se apertando a cada visão que passava. Parecia um bombardeio implacável de imagens, despindo qualquer restante de conforto ao qual eu havia me apegado na vida. Em uma cena, vi figuras políticas diante das câmeras, prometendo lealdade a ideais falsos que disfarçavam suas verdadeiras intenções. Era perturbador ouvir suas palavras vazias, tão polidas e ensaiadas, seduzindo as massas com promessas de mudança que nunca pretendiam cumprir. Enquanto observava, a realização me atingiu. Esses manipuladores estavam semeando discórdia, criando narrativas que colocavam grupos uns contra os outros, criando divisões entre comunidades que antes estavam unidas. Então fui empurrado para outra visão, esta revelando indústrias lucrando com a decadência moral. Eu testemunhei propagandas glamorizando o vício, retratando-o como liberdade, enquanto ocultava as devastadoras consequências que espreitavam fora de vista. Era como uma traição nauseante dos próprios fundamentos da nossa sociedade. Um plano calculado para erodir os valores que nos sustentam. Cada cena que vi perfurava minha determinação, deixando-me alarmado e desanimado. Mas a visão mais angustiante de todas foi um movimento que havia cooptado a linguagem da verdade, mas estava levando as pessoas em círculos, desviando a atenção das questões que mais importavam. Este impostor se pintava como um farol de esperança, enquanto guiava sorrateiramente seus seguidores para uma escuridão tão sutil que eles nem percebiam. Eu me sentia impotente, enquanto o peso do desespero começava a me esmagar, ameaçando engolir meu espírito nesse comentário de desilusão e traição. Justo quando eu estava à beira da desesperança, meu guia interveio, colocando-se na minha frente com uma presença que irradiava calma. Lembre-se, disse ele suavemente, sempre há potencial para que um equilíbrio seja restaurado. A conscientização é o primeiro passo. A ação segue. Essas palavras cortaram a escuridão, faíscas de esperança ressurgindo dentro de mim. Comecei a compreender o que significava lutar contra essa escuridão pervasiva. Eu não estava ali apenas para testemunhar. Eu fui convocado para despertar, para compartilhar o que havia visto, para desafiar a complacência que permitia esses manipuladores prosperarem. A jornada se tornava mais clara, e a cada batida do coração, um propósito começava a se formar. Nas profundezas dessa experiência extraordinária, fui subitamente transportado para um campo de batalha. Um conflito vívido e espiritual entre luz e escuridão. Havia uma intensidade no ar que eu podia sentir em cada fibra do meu ser. Observei enquanto os espíritos se reuniam, suas formas iluminadas por um brilho que parecia pulsar com propósito e determinação. Eles lutavam contra uma força ominosa e insidiosa que havia tomado raízes em reinos invisíveis ao olho humano. Era surreal, mas lá estava eu, um observador numa guerra cósmica que refletia as próprias lutas que enfrentamos na Terra. Entre os espíritos, eu reconheci alguns rostos familiares, aqueles que perdi e estava ansioso para reencontrar. Eles estavam à frente como líderes e guias, empoderando os outros e acendendo faíscas de coragem em quem se sentia perdido. Contudo, também havia seres que eu não reconhecia, envoltos em luz cintilante, segurando verdades que perfuravam a névoa da ilusão. Eu podia sentir sua determinação em iluminar o que havia sido obscurecido pelas manipulações do anticristo.
para expor as mentiras que se alimentavam do medo, da confusão. Essa magnífica assembleia exalava esperança. Mas eu não conseguia afastar o peso da apreensão que pairava sobre mim. Esse conflito não era meramente pessoal, mas um despertar maior para a humanidade. Um apelo ansioso para romper as barreiras que construímos inconscientemente. Meu coração disparou diante do pensamento. Atenderíamos ao chamado? Perceberíamos que estamos sendo convocados a nos levantar contra os poderes invisíveis que tentam nos controlar? As apostas pareciam monumentais, enquanto eu vislumbrava as conexões profundas entre essa batalha e as crises existenciais que se desenrolavam em nossas vidas. Naquele momento, enquanto o confronto entre as forças se intensificava, percebi algo significativo, uma mensagem clara e ressonante, que ecoava tão fortemente dentro de mim que parecia que ecoaria infinitamente ao meu retorno ao mundo físico. Era um chamado à ação, exortando-nos a despertar do nosso sono e nos unir contra a escuridão. Tornou-se evidente que eu não estava simplesmente observando essa batalha. Eu fazia parte dela, e todos nós também. Ao recuperar a consciência no hospital, os apitos das máquinas me trouxeram de volta à dura realidade. No entanto, mesmo em meio ao cheiro estéril de antisséptico e ao movimento dos enfermeiros do lado de fora da minha porta, as visões que experimentei grudaram-se a mim como um manto pesado. Um peso profundo pressionava meu peito. Propósito. Era como se eu tivesse voltado carregando o fardo de um conhecimento sagrado, presenteado com insights que eu deveria compartilhar. Eu podia sentir a verdade pulsando dentro de mim, implorando por expressão. A cada respiração que eu tomava, me preparei para os desafios que estavam por vir. Pensei nos céticos que esperavam a cada esquina, nos descrentes que poderiam olhar para minha experiência como mera fantasia ou alucinação. Compreendi como minhas revelações poderiam abalar a perspectiva dos outros, talvez até suas convicções. O medo do ridículo pairava logo abaixo da superfície, mas eu sabia que precisava me manifestar. A urgência de compartilhar o que eu havia visto superou minha hesitação. Se não eu, então quem? A clareza da minha jornada se cristalizou em uma série de lições importantes. Acima de tudo, surgiu a lição crítica, a importância da vigilância e da unidade diante das sombras que buscam manipular nossa própria essência. Eu percebi que não podemos mais nos dar ao luxo de sermos testemunhas passivas em nossas próprias vidas. Ao despertarmos nossos sentidos espirituais, podemos reconhecer os sinais de engano, as narrativas criadas por forças invisíveis que tentam nos desviar do caminho. Devemos ficar juntos, unidos em nossa busca pela verdade, pois só assim poderemos combater as influências sombrias do mundo. Se alguma parte da minha história ressoar com você, convido-o a se juntar a mim nesta jornada. Curta, inscreva-se e compartilhe essa mensagem com outros. Juntos, vamos acender um diálogo que desperta a consciência e inspira esperança, iluminando os cantos escuros da nossa existência. Somente aqueles que se aventuram em frente descobrirão como essas revelações podem servir como uma luz guia em suas próprias vidas. Você será um deles? Sou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar este capítulo da minha vida com você. Obrigado por fazer parte desta exploração. Que minha experiência possa lhe dar forças para olhar mais fundo, reconhecer os sinais ao seu redor e defender a essência de suas verdades espirituais. Seu despertar pode ser a faísca que acende um movimento maior em direção à clareza e compreensão em nosso mundo. Um mundo que anseia por luz em meio às sombras.